iniciando agora então mais um vídeo. A gente vai agora terminar a parte de álgebra vetorial. Vamos falar da segunda operação importante e a segunda operação elementar vetorial, que é a operação de multiplicação por escalar. Real. É importante que seja um escalar real, ok? Ou seja, um escalar K pertencente aos reais. Essa operação é um tanto interessante, porque é o seguinte, se eu tenho um vetor V, que é o vetor V1, V2, até Vn, e eu multiplico ele por um escalar real, K vezes V. Escalar, tá, gente? É escalar isso aqui. É aquela mesma ideia de vetor unidimensional, de valor, né? Que é aquele negócio. Esse K, ele pode ser qualquer valor, tá? Unidimensional. Ou seja, qualquer valor, assim, na reta dos reais. 2, π, 3, 1 sobre 5, menos raiz de 2. Tanto faz. Pode ser qualquer um deles, tá? Pode ser qualquer valor assim. Como que eu aplico essa multiplicação? Multiplicando cada componente. K vezes V1, K vezes V2, e assim até Vn, K vezes Vn. É assim que eu aplico essa multiplicação. Simples assim, tá, gente? Ou seja, se eu tiver o vetor V, que é o vetor 2, menos 5, 1. Aí eu quero agora o vetor 3V. O vetor 3V vai ser, então, 3 vezes 2, que dá 6. 3 vezes menos 5, que dá menos 15. Lembre-se que o sinal é preservado, ok? Se ficar menos, se tá menos aqui, é mais 3 vezes menos 5, ok? É só isso. Aí menos 5 vezes 3 dá menos 15, 1 vezes 3 dá 3. Esse vai ser o vetor 3V. Uma coisa interessante de a gente entender aqui também é o seguinte: o vetor 3V, a gente tenta compreender que ele não vai ser 3 vezes o vetor V. Ele vai ser um outro vetor. Isso tem que ficar compreendido. Outro vetor. Um outro vetor que é chamado escalar de V. É um vetor escalar de V. Ou seja, é um vetor cujas componentes são as mesmas de V multiplicados por um escalar. Beleza? E quando eu multiplico por um escalar negativo? Por exemplo, menos 2V. Esse mesmo vetor aqui, tá? Quanto daria menos 2V? Bom, eu faço menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Faço menos 2 vezes menos 5, que dá mais 10. Faço menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Ok? Dessa forma, eu consigo aqui aplicar essa definição que a gente fez agora, do escalar de V, e encontrar um tipo de escalar que a gente já deu o nome no último vídeo, que é o vetor negativo de outro vetor. Por quê? Porque se eu considerar, então, o vetor menos 1 vezes V, quanto que vai me dar isso aqui? Bom, o vetor V era 2 menos 5, 1.
Então, menos 1 vezes v vai dar menos 2, 5 e menos 1. Inverteu-se os sinais. O que é esse vetor, então? Esse é o vetor negativo de v. É o v negativo. Ou negativo de v. Né? Ou seja, menos 1 vezes um vetor v é igual a menos esse vetor v. Então, eu posso definir o vetor negativo como um escalar? Posso. Posso definir sim. Essa é uma definição. Outra coisa importante da gente entender aqui também é o seguinte, a interpretação geométrica sobre os vetores escalares. A interpretação geométrica também vai ser importante para a gente. Interpretação geométrica. É igual naquele sentido que a gente viu o paralelograma, a regra do paralelograma, a regra do triângulo, essas coisas assim. É igual nesse sentido. O que acontece? A gente disse que a interpretação geométrica para o paralelogramo era de que a gente viu, né? De que a gente estaria andando, então, se a gente tem aqui o plano cartesiano, a gente estaria andando ali, ó, eu tô com um vetor ali e um outro vetor ali. Cada vetor tem uma componente. Talvez a gente não tenha dado muito enfoque nessa ideia. Cada vetor tem uma componente. Qual que vai ser a soma desses vetores? Eu ponho um dos vetores eu faço ele começar no final do outro. Ou o outro começar no final do 1. Tanto faz. A questão é, eu ando tanto no x, andei tanto aqui no x, por conta de um vetor. Aí eu somei com outro, eu andei, ó. Se eu peguei, então, eu somei com outro vetor, é porque eu andei mais ainda, tá? Eu andei mais um pouquinho aqui em x, que é o mesmo tanto do outro vetor que eu usei para somar. Da mesma forma, eu ando um pouquinho aqui com esse vetor aqui em y, e depois eu ando mais um pouquinho com o outro vetor em y. É a soma desses dois. Ou senão eu posso considerar também o tanto que esse anda aqui, o tanto que esse anda aqui, né? Esse aqui. Depois somar com o tanto que o outro anda. Vai dar o tanto que esse aqui andou em y. É garantido que vai dar o mesmo valor. Da mesma forma em x, né? É garantido que eu vou chegar no mesmo ponto, que é esse ponto aqui em cima em y. E no x também. Eu posso começar muito bem com esse primeiro movimento aqui, depois com o outro movimento. Cenas do capítulo anterior, hein, gente? Tô fazendo revisão aqui. Qual que vai ser, então, o vetor resultante? O vetor que percorre tudo isso daqui e tudo isso daqui para y e para x, que vai ser, então, esse vetor aqui. Ou, se vocês quiserem entender como um deslocamento mesmo, é o vetor que representa o deslocamento final. Da mesma forma, eu posso ter uma interpretação geométrica para esse aqui é para soma, né? Para adição de vetores. Adição de vetores, ou adição vetorial. E agora, e a multiplicação por um escalar? Multiplicação por escalar real. E a multiplicação por um escalar real? Também vai ter uma interpretação geométrica. Eu desenho aqui no plano cartesiano. Se eu tenho um vetor aqui,
Só que aqui a gente vai colocar números, porque a gente vai ser importante a gente trabalhar com os valores, tá bom? E também vai ser interessante a gente vir para trás aqui para os negativos. Fazendo as divisões aqui, pra gente não perder muito tempo nisso. Ok? Então, se eu tenho um vetor, vamos entender isso. Se eu tenho um vetor, o vetor V, que é o vetor 3, 2, que é esse vetor aqui, vetor 3, 2. Esse é o vetor V, beleza? Agora eu quero o vetor 2V. Ou seja, o vetor V multiplicado por 2. Ou o vetor que tem componentes, as mesmas componentes de V, só que multiplicados por 2, né? Um outro vetor. Lembrando que vai ser um outro vetor. Como que fica esse vetor aqui? 2V. Fica 6, 4. Correto? Né? 6, que é 3 vezes 2. 4, que é 2 vezes 2. Então, fica 6, 4. Então, onde que está o 6? O 6 está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 está aqui. E o 4? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Está aqui o 4. Então, vamos fazer essas retas tracejadas. Né? Agora vamos fazer o vetor que vai até lá. Olha que coisa aqui que a gente viu agora. Agora olha que coisa. Um está em cima do outro. Se eu for ver a angulação com o eixo Y aqui, por exemplo, eu vejo que os dois têm a mesma angulação. Tanto com o eixo Y quanto com o eixo X. Quer dizer, tanto com o eixo X quanto com o eixo Y. Ambos têm a mesma angulação. Ou seja, mesma direção. Isso é regra? É regra. Vetores escalares vão sempre ter a mesma direção. Multiplicar um vetor por um escalar real, não altera sua direção no espaço. Mesmo se for negativo, Vamos fazer agora o vetor menos V? E o vetor menos V? Qual que vai ser o vetor menos V? A gente já viu que é um vetor com mesma direção, mesmo comprimento e sentido oposto. A gente já viu isso. Que vai ficar o vetor menos 3, menos 2. Aonde está o menos 3, menos 2? Está aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2. Talvez por conta de os espaçamentos não terem ficado perfeitamente iguais, eles não, o vetor acabe não ficando tão bem assim na mesma direção. Mas é interessante a gente lembrar que vai ser sim, tá? Vai ser um vetor ali na mesma direção. E qualquer outro vetor escalar, se eu multiplicar um vetor por 1000, eu vou ter um outro vetor escalar na mesma direção desse vetor que eu comecei, tá bom? Eles nunca saem da mesma direção. Os vetores escalares têm mesma direção. O que muda? Comprimento e sentido se o sinal for negativo. Se o sinal for negativo, vai mudar, vai inverter o sentido da direção que eu tô. Né? Sentido positivo, sentido negativo.
Se eu inverter, se eu mudar, multiplicar por um valor negativo, vai inverter o sentido. Se não, não vai inverter, tá bom? Beleza? Interessante a gente entender isso daqui. Outra coisa interessante de a gente entender é o seguinte: o módulo do vetor escalar, ele vai ser igual ao escalar vezes o módulo de V. O módulo do vetor que eu usei. Como assim? Eu estou falando que o módulo de V, o módulo do vetor V, ó, vamos lá, módulo do vetor V. Qual que é o módulo do vetor V? É essa distância aqui, né, gente? É essa distância aqui, ó. O módulo do vetor V é essa distância aqui, não é? Qual que vai ser a distância do vetor 2V? Vai ser essa distância aqui, ó. Vai ser essa distância aqui. Então, essa aqui embaixo é o módulo de V. E essa aqui em cima é o módulo de 2V. Eu posso afirmar também que o seguinte, que o módulo de V é igual ao módulo de 2V dividido por 2. Ou seja, o módulo de 2V aqui, ó, esse módulo aqui, o módulo desse vetorzão, dividido por 2. Fica bem na metade. É a mesma distância. Ou eu posso passar o 2 dividindo para o outro lado, passar o 2 está dividindo aqui, multiplicando, e fica que o módulo de 2V é igual a 2 vezes o módulo de V. Vamos provar isso? Vamos fazer uma prova aqui rápida disso aqui? Desse fato de que o módulo do vetor... E isso vai ser para todos os casos, ok, gente? Isso vai ser para todos os casos. Vamos fazer uma prova rápida disso aqui. Vamos considerar um caso geral, beleza? Não vamos se apegar a exemplos. Eu vou dizer, então, que o seguinte, que V é o vetor V1, V2, até Vn. Tá? Porque a prova precisa ser geral. Para você provar que algo serve para todos os casos, você precisa provar para todos os casos. Tá bom? Então, o módulo de V como que é mesmo? A gente viu nos vídeos passados, que é a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais até Vn ao quadrado. Beleza. E aí, e agora? Então eu quero 2V. Eu quero o módulo de 2V agora. Módulo de 2V. Como que eu faço mesmo? 2V vai ser o vetor 2V1, 2V2, né? 2 vezes V1, 2 vezes V2, assim até 2 vezes Vn. Então vai ficar o quê? Vai ficar a raiz quadrada de 2V1 ao quadrado mais 2V2 ao quadrado mais, assim segue-se, até 2Vn ao quadrado. Correto? E agora? Então, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso continuar isso daqui e aplicar esse quadrado. Eu encontro que o seguinte, que dá a raiz quadrada de, aplico o quadrado aqui, aplico o quadrado nesses dois, fica 2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então fica 4V1 ao quadrado mais 4V2 ao quadrado, mais, assim segue-se, até mais 4Vn ao quadrado. E agora, o 4, eu vejo que ele está multiplicando cada termo. Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer aquela propriedade, posso usar a propriedade comutativa, né? Posso pegar esses 4 aqui e fatorá-los para fora dessa soma. Fica aqui raiz quadrada, fica aqui isso é igual a raiz quadrada de 4 vezes V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado
mais, segue-se até mais Vn ao quadrado. Certo? E aqui eu tenho o quê? Multiplicação, produto dentro da raiz. Isso é igual à raiz quadrada do produto. Quer dizer, perdão, a raiz quadrada do produto é igual ao produto das raízes quadradas. Então vai ficar aqui, isso é igual à raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais... Vou parar por aqui já. Mais Vn ao quadrado, para não ficar escrevendo 2. Não precisa, né? A gente já entendeu isso aqui. Vai ficar igual a isso aqui. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2, né? Isso aqui então é igual a 2 vezes a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2, V3, tudo ao quadrado, até Vn ao quadrado. Né? Então, isso aqui é o quê? É o módulo de V, né, gente? Isso aqui é o módulo de V. Então, fica igual a 2 vezes o módulo de V. Acabei de provar, então, que o módulo de 2V é igual a 2 vezes o módulo de V. Ou seja, se eu tenho um vetor V aqui e um outro vetor 2V aqui, eu posso afirmar que o módulo desse aqui vai ser o dobro do módulo desse daqui. Oh, meu Deus. Aqui, esse é V, esse é 2V. Eu posso afirmar, então, que o módulo desse aqui, ou seja, o tamanho desse aqui, é igual a 2 vezes o módulo desse aqui. O módulo do V pequenininho aqui. Ok? Então, é importante a gente entender também que, assim como o multiplicar por um escalar não altera o sentido nunca, independente de qual seja esse escalar. Se eu estou só multiplicando um vetor por um escalar real, esse vetor nunca vai sair da mesma direção. Beleza? Isso tem que ficar bem claro, porque a gente vai usar muito essa definição. Tá? E além disso, a gente tem também que o módulo do vetor que eu consigo multiplicando por 2 é 2 vezes o módulo do vetor anterior. Ou seja, é o dobro do módulo do que eu tinha. Ah, e se eu fizer 3 vezes V? Vai ser o triplo daí. Né? Vai ser o triplo do vetor daí. Começar aqui, vai ser o triplo aí, vai ter 3 vezes essa mesma distância, vai ser o triplo do V. Ah, e se eu fizer 5 vezes? Vai ser 5 vezes o módulo de V. E se eu fizer menos 4 vezes? Aí vai ser 4 vezes o módulo de V. Vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque aqui, na hora eu colocar, em vez de eu colocar 2, eu coloco menos 4 aqui. Vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16. Que na hora que eu for tirar a raiz, é 16 positivo, né? Menos 4 vai dar 16 positivo. Na hora que eu for tirar a raiz, eu vou voltar a ter 4, né? 4 vai ser o valor que eu vou ter. Não vai ser mais, menos 4. Volta a ser 4. Ou seja, o módulo, se eu multiplicar por um valor negativo, não altera esse sentido aqui que eu estou falando. Quer dizer, não altera essa ideia que eu estou falando. Mas apenas altera o sentido. Se eu tenho um vetor menos 4, vai ser um vetor que vai ter 4 vezes o módulo de V, só que apontando para lá. Apontando. Esse é um vetor 4 vezes o módulo de V, mas apontando para o outro lado. Tá? Porque V está apontando para cima. Beleza? Isso tem que ficar claríssimo. Agora, para finalizar, a gente vai... na verdade, vamos ver como que funciona esse caso no 3D, para a gente ver que no 3D também não muda. No 3D não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. Eu já tenho um caso, um papel preparado aqui. Vamos lá. Ó, esse aqui é o vetor que eu usei para multiplicar por escalares, tá? Isso aqui é só um ponto que eu desenhei aqui também para que ficasse compreendida essa ideia. Esse aqui em verde é o vetor que eu desenhei, que é o vetor 1, 2, 3, tá? É 3 aqui a altura.
Esse vetor aqui em azul é o vetor duas vezes o vetor que eu usei aqui em verde. É duas vezes esse vetor em verde. E o vetor em vermelho aqui atrás é menos 1 vezes esse vetor aqui em verde. A gente percebe que ele nunca sai da direção, tá? Esse aqui, então, vai ser o vetor, seria como se fosse, né, um vetor U. Vamos dar o nome de vetor U para ele. Esse aqui em cima seria como se fosse o vetor 2U. E esse aqui para trás seria como se fosse o vetor menos U. Tá bom? São escalares de um vetor. Não sai da mesma direção. Está sempre na mesma reta. Ok? Isso precisa ficar muito bem compreendido. Beleza? Então agora, para finalizar, a gente vai entender agora as operações e as propriedades dessas operações vetoriais que a gente estava vendo. Ok? A gente viu no último vídeo, a gente viu a soma, né? A adição de vetores, mas faltou a gente expressar as propriedades dessas operações. Então eu vou simplesmente listá-las aqui com vocês e as mais importantes eu vou destacar. Então, ó, primeira propriedade. Primeira propriedade importante. Propriedades importantes, vamos escrever aqui. Propriedades importantes da álgebra vetorial. Então, propriedades importantes. Primeira propriedade é aquela que a gente viu da regra do paralelogramo, que não importa a ordem que eu somar, o resultado vai ser o mesmo. O vetor U mais V vai ser igual ao vetor V mais U. Essa a gente já viu. Segunda propriedade importante. A soma, quando eu somo mais de um vetor, eu posso somar na ordem que eu bem entender. Primeiro soma um, depois soma o outro, ou primeiro soma o outro, depois soma um. Tanto faz. Tá bom? Faltou o ponto. U mais V mais W é igual a U mais V mais W. A ordem que eu somo não interessa. Então, terceira propriedade. São 11 propriedades, tá, gente? São 11 propriedades importantes da álgebra vetorial que a gente vai ver aqui. Terceira propriedade, então. Se eu somo um vetor U com o vetor 0, eu continuo tendo o vetor U. São bem óbvias, assim, né? No começo, tal, são bem óbvias. Na verdade, elas são bem óbvias o caminho inteiro, tá? São propriedades bem óbvias. Mas é importante a gente citar aqui. Propriedade 4. Se eu subtraio U de U, ou seja, se eu somo U com o negativo de U, o que eu tenho? Vetor 0. Né? Se eu vou para um sentido, depois eu volto no mesmo sentido, eu volto para onde eu parei. Então, isso significa que o vetor resultante é 0. Quinta propriedade. Agora a gente entra na parte dos escalares, da multiplicação por escalar. Se eu tenho, então, K, que é um escalar, que multiplica a soma multiplica um vetor soma, ou seja, V mais W. Isso é igual. É daquela mesma forma quando a gente tinha aquela distributiva, propriedade distributiva, né? Eu multiplico aqui, depois eu multiplico aqui. É a mesma coisa. KV mais KW. Opa.
ok? Beleza? Agora, sexta propriedade. Sexta propriedade. Se eu tenho, então, a soma de dois escalares que multiplicam um vetor, k mais m, eu posso afirmar que isso também é igual a uma soma vetorial desses dois vetores, do vetor kv e do vetor mv. kv mais mv. Ok? Então aqui em cima a gente continua aqui. Vai ser a sétima propriedade importante. Então, aí a gente, essa que a gente vai ver, ela também envolve a ideia da multiplicação de quando eu tenho mais de um escalar. Se eu tenho dois escalares multiplicando um vetor, por exemplo, k que multiplica o vetor escalar, um vetor escalar de u, mu. Isso é igual à multiplicação desses escalares vezes o vetor u. Ou seja, k vezes m, aqui o k multiplicando, k vezes m vezes o vetor u. Tá? É só multiplicar os escalares. Por exemplo, se fosse 2 vezes 3u, eu multiplico daí 2 vezes 3, 6u. Vai ser o resultado. Tá? Beleza? Então, oitava propriedade. 1 vezes o vetor u, ou qualquer que seja o vetor, se eu multiplicar por 1, eu volto a ter o mesmo vetor. 1 vezes um vetor é ele mesmo. Assim como para qualquer outro número, para qualquer outro objeto matemático, 1 vezes ele vai ser ele mesmo. Nona propriedade. Zero vezes um vetor, zero vezes um vetor qualquer que seja, vai ser sempre igual. Eu multiplico zero em cada componente, eu volto a ter o vetor, eu venho a ter o vetor zero. O resultado é o vetor zero. Ok? Beleza? Décima propriedade e penúltima. K vezes qualquer escalar multiplicando o vetor zero vai ser simplesmente o vetor zero ainda. Não vai deixar de ser o vetor zero. 11ª e última propriedade. Que é aquela que a gente viu agora há pouco sobre o negativo do vetor. Menos 1 vezes um vetor v é a mesma coisa que o negativo do vetor v. Essas são as principais propriedades, as propriedades mais importantes da álgebra vetorial, que envolve as operações de soma, de adição de vetores e de multiplicação por escalar, que são as operações elementares entre vetores, ok? Agora, a última coisa que eu queria citar aqui com vocês é a forma que a gente aplica esses dois conhecimentos sobre adição e sobre multiplicação por escalar. Como a gente aplica esses dois ao mesmo tempo? Naquilo que é chamado e muitas vezes temido pelos alunos, a combinação linear. Combinação linear entre dois vetores. Se eu tenho, agora presta bem atenção, se eu tenho um vetor v, que é um vetor ali no espaço. Lembra que a gente viu que eu tenho que o vetor soma, ele é, por exemplo, assim, eu tenho uma soma de vetores, eu tenho um vetor que começa ali, depois eu faço um outro vetor que começa ali em cima, depois um outro vetor que vai ali para frente, depois um outro vetor que vai para lá, e um outro que vai para lá assim, e depois outro que vai ali assim, ó. Aí. Eu somo todos esses vetores, eu vou colocando o final de um na cabeça do outro, eu vou só fazendo desse jeito, considerando que é como se fosse um ponto caminhando, né, por esses caminhos. Qual que é o movimento resultante dele?
o movimento total dele, né, que é o chamado movimento resultante, vai ser esse movimento aqui. Certo? Esse é o movimento resultante desse vetor, né, dessa soma de todos esses vetores aqui. Eu vou somando esses vetores. Eu vou somando. O vetor resultante é esse daqui. Da mesma forma que a gente viu isso, se eu considerar que eu tenho algum dado vetor, por exemplo, um vetor aqui e o outro vetor ali, e eu quero representar um vetor que um vetor ali, ó, um vetor ali. Se eu tenho, tá, esses dois vetores assim, e eu quero representar esse vetor aqui como uma soma desses vetores, desses dois vetores, isso aqui é outro caso, tá bom? E eu quero representar como uma soma, qual que é o valor que eu tenho que multiplicar esse daqui e esse daqui para somá-los e conseguir esse vetor? Como assim? Vamos supor, eu pego esse vetor aqui e multiplico ele por... Vamos supor que eu encontre que é o valor menos 2. Menos 2 vezes esse vetor. Que é um vetor no mesmo... Lembrando, na mesma direção, tá? Mesma direção aqui. E o outro também vai ter uma direção aqui assim. É a mesma direção, só que o dobro do módulo, tá? Vamos supor que esse aqui é o vetor V. Esse aqui é o vetor U. Não, esse aqui vai ser o vetor, U. Esse aqui vai ser o vetor U. Esse aqui vai ser o vetor W. Esse vai ser o vetor V. Vamos supor. Aí esse aqui embaixo que eu encontrei, que eu fiz aqui, é o vetor 2U. Menos 2U, perdão. Menos 2U. Tá bom? Mudou um sentido. Módulo é duas vezes o do anterior. Legal, beleza? E o vetor aqui, o vetor W aqui, que eu posso usar para completar essa soma, vai ser o vetor 2W. No sentido de, eu ponho ele para começar no final do menos 2U, e esse é o vetor 2W. E somo eles dois, somo menos 2U mais 2W, e eu vejo que eu obtenho como vetor resultante o vetor V. Isso, caros alunos, que eu acabei de fazer, é chamada a combinação linear. Uma combinação linear de V. Uma combinação linear para... Perdão. Uma combinação linear para V. Tá? Dos vetores U e W. Beleza? Então, toda vez que eu tenho um vetor V e eu quero expressá-lo em relação a outros vetores, como uma combinação linear de outros vetores, e eu quero expressar esse vetor aqui, que eu quero expressar ele como uma combinação linear, tá? É isso que eu faço. Eu pego o vetor V e eu expresso. Vamos supor, esse aqui é o vetor V, tá? Esse é o vetor V. Aí vamos supor que aqui seja o vetor 1. Não, vetor W1. O W1, melhor. Vetor W1, vetor W2, vetor W3, vetor W4, ali. E quantos Ws forem, ok? Quantos Ws forem necessários ali, tá? Ou não só necessário, mas quantos Ws forem que eu quiser. Eu posso, muito bem, pegar ele e expressá-lo como uma soma desses Ws. Onde vai ser, como que eu expresso? Como K1, que é um escalar, multiplicando o vetor W1, mais K2, que é um segundo escalar, multiplicando o segundo vetor W2, assim seguindo-se até Kn, multiplicando o vetor Wn. E eu somo todos eles e volto a ter o vetor, e venho a ter o vetor V exatamente com essa soma. Beleza? É simplesmente isso.
essa ideia de combinação linear, ela serve para qualquer espaço, tanto para dimensão 2, tanto para plano cartesiano, quanto para quanto para espaço, tá? 3D, quanto para 4D, 5D, 6D, 7D, tanto faz, gente. Isso daqui é uma ideia que inclusive é da álgebra linear. Isso aqui é muito mais álgebra linear do que geometria analítica, beleza? Então é interessante que isso fique compreendido. Então assim a gente termina a parte de álgebra vetorial. Na próxima a gente vai seguir com outros tipos de operações. Até lá!